falar sobre essa referência de anjos, eu já conversei com muitas pessoas de várias vertentes. E muitas não têm, assim como os orixás, tá? Muitas não têm a referência humanizada, não é um cara com asa. Vem uma É, é, figura totalmente que não tem porque explicação, se você entendeu? pegar, por exemplo, o contexto na área afro de orixás, você pode personificar de um jeito que você entenda, mas pode pensar nisso como algo uma força da natureza. Uhum. Então isso varia de cultura para cultura. Agora, a história do anjos com asa, dá uma olhada. Seres que estariam abaixo de Deus e acima dos homens. Veja, pairando acima dos homens. Para você pairar, você precisaria ter. Então surgiu no Oriente Médio a ideia de asas para esses seres, simbolizando uma elevação acima, pairando. E isso, quando chegou para nós aqui, no cristianismo básico, todo mundo começou a imaginar um anjo com um par de asa. Repara, nós estamos aqui achatados pela gravidade. Quem é que precisa de asa para voar? Águia, gavião, pombo. Bater asas para vencer a gravidade. Um equipamento, né, nosso, um avião, precisa de força e asas para planar. O que acontece, Fael? Você tem uma saída do corpo. O corpo espiritual não é afetado pela gravidade, você pode flutuar. Veja, você é um ser humano, você não é um anjo, e você flutua sem precisar de asa, se desloca sem precisar de asa. É o que o André Luiz, na série Nosso Lar, chama de volitação. Então, se você que é um ser humano, igual eu, com qualidade e defeito, é capaz de voar fora do corpo sem asa, imagina um ser elevado, vai precisar de asa para quê? Então, o contexto da asa é um simbolismo. Quando eu explico isso, tem gente que cai matando em cima. Não, eu acho que é, mas é só usar a lógica do que eu estou falando e ver se está correto. Agora, eu não estou falando que um anjo não é elevado. Eu estou dizendo que a ideia de asas é uma ideia humana sobre um ser que não é afetado pela gravidade. A história do anjo encostar com relógio, eu nunca vi nenhum ser desse com relógio. E na hora do horário de verão, eles vão adiantar uma hora. Então, tem coisa que é simbolismo, e quando um ser desse aparece para um devoto, ele tende a tomar a forma do que o devoto acha. Só que em outra cultura a forma é diferente. Então, existem seres elevadíssimos, né? Alguns não têm sequer forma humanoide, quanto mais asa, relógio. E eu estou apenas ampliando o conceito, não estou negando, porque tem gente que fala, ele disse que não tinha anjo. Não, existem seres elevadíssimos. Agora, a maneira como cada cultura vê é a maneira daquela cultura. E às vezes é uma maneira humanoide, com asa, com características. Imagina, você está no Ocidente, como é que você vai imaginar um anjo negro? Um anjo chinês, como é que seria? Vai ter olho puxadinho? Então, as culturas se baseiam nelas próprias ao tentar falar de seres que existem. Mas a maneira que o ser humano vê é uma maneira muito fechada dentro da sua cultura. Quando alguém fala algo de fora, a pessoa fica irritada, mas você não está falando nada contra. Você está ampliando o conceito que para ela é pequenininho. Não, muito bom isso, Wagner, porque às vezes eu falo que eu sinto a vibração até de um orixá como uma força, como um mistério, como uma força, como uma energia inexplicável. Mas aí você tem a referência em imagens. Eu tenho umas imagens africanas que eu acho bonitas, acho que são bem conectivas, mas eu sei que aquilo não é o orixá, aquilo é uma Aquele referência. É o formato que os povos da África se referiam às forças da natureza. Aqui foi o anjo, ali o orixá, lá o deva, e eu não estou comparando nada, eu estou dizendo que cada cultura reveste o formato e a nomenclatura de acordo com os seus parâmetros diferentes de outra cultura. Muito bom, maravilha de explicação. E agora a gente vai para um clássico. Cara aí que fez a diferença nesse tema, né? Que é o Valdo Vieira. Valdo Vieira, o livro Projeções da Consciência. Esse livro saiu na virada de 1979 para 1980, pela editora LAC, aqui de São Paulo, Livraria Allan Kardec. E o Valdo tinha trabalhado muitos anos com o Chico Xavier como médium até 1966. Daí ele saiu do movimento espírita, que ele achou que estava muito religioso, e foi fazer o trabalho de pesquisa dele, Saídas do Corpo, que ele viria a chamar depois de projeciologia. Então, na época, 1979, o Valdo ainda tinha muitos conhecidos no meio espírita, por isso ele publicou pela Livraria Allan Kardec, que era um editor espírita. O livro esgotou. Anos depois, a editora Universalista de Londrina fez essa edição aqui. Depois esgotou, e o Valdo, então, ao criar o CAEC lá em Foz do Iguaçu, dentro do âmbito da Conscienciologia, editou o livro lá pela editora Tares, se eu não me engano, e aí, é claro, o título do livro continuou igual, a capa mudou e a nomenclatura passou a ser revestida da linguagem da Conscienciologia. Então, você tem a edição da Livraria Allan Kardec, que é a primeira, essa da editora Universalista e a outra da
da Editares, é o nome lá da editora, e o livro é o mesmo, mas a linguagem mais aberta, ela favorece a população em geral. O livro está esgotado com essa linguagem aberta. Quem gostar da linguagem de Conscienciologia, procura o da Editares. Quem quiser uma linguagem mais aberta, mais popular, procure alguma dessas edições que hoje só tem sebo. O livro de relatos projetivos excepcionais. O Valdo, naquela época, 1979 e 80, ele tinha uma maneira de ver as coisas um pouco mais universalista. E aí ele botou aqui os relatos dele, fala de vários mentores, a Aura Celeste, o Tal Mal, e eu depois vim a conhecer o Valdo, logo depois dele lançar o livro, e me falava dessas entidades todas, né, lá no Rio de Janeiro, na década de 80. É um livraço, um dos melhores livros de relatos projetivos. E aqui não está hoje o livro Projeciologia, que é o principal livro no planeta sobre a pesquisa de saídas do corpo, o mais conciso, né? Que a gente aqui não dava para mostrar tudo hoje. A gente pegou, o Fael pegou uma parte, porque tem muitos livros que não estão aqui. E sabe aquelas seleções de disco que você faz, ou de livro? Aí sempre alguém fala, mas não botou tal livro, não botou tal livro. Pois era só 10 aqui no ranking, não era 100. Aqui é uma parte. Isso aí dá uma segunda parte da live, uma outra hora com outros autores que não estão aqui. Aqui a gente pegou os mais conhecidos para facilitar. É para ter um carrossel esse livro tem aqui, pessoal, mas é que ele tá lá na prateleira e na estante do livro. E aí a gente tem até a possibilidade de pegar só esses livros do Valdo e fazer, né? Porque tem muita reflexão para falar sobre eles. E aí você falou sobre o Valdo, cara. Dois convidados que vieram aqui tiveram experiências similares com o Valdo. E assim, eles comentaram que ninguém contou para eles, eles viram, eles foram numa palestra do Valdo, quando ele estava aqui em São Paulo, se eu não me engano era no centro de São Paulo, que ele tinha um espaço ali na época, e os dois relataram que ele começou a trabalhar a energia e começou a ter um processo até de invisibilidade, começou a dissipar a imagem dele. Sim, é o seguinte, o Valdo trabalhava muito com energia, então eu cheguei a ver isso também, eu trabalhei com ele 10 anos, então haviam fenômenos ali de clarividência facial. Por exemplo, sentávamos eu e o Valdo de frente, e aí olhavam um para o outro, de repente o rosto mudava, de vez em quando a energia mudava, parecia que você estava dissolvendo. Eu vi isso, o Valdo trabalhava muito bem as energias. Vi também outros médiums, no caso de ectoplasmia, também tem o mesmo fenômeno, e alguns iogues da Índia também tinham esse fenômeno, que é o lance da bioenergia. E eles falaram assim, inclusive um falou aqui no podcast que teve essa experiência, que era um cara cético, assim, não tinha a predisposição a acreditar em nada, mas aí a partir desse fenômeno ele começou a estudar mais sobre o assunto. Lembre-se de deixar o seu like aqui nesse vídeo, de se inscrever nesse canal, e se você gostou desse corte, o episódio completo está aqui na descrição. E também se inscreve lá no nosso canal oficial, Filhos do Todo, para você acompanhar as outras entrevistas.